Resumo até aqui, tá, Andressa? Concordou com o que as defesas dizem sobre o Supremo não ser o foro adequado, concordou com, em sendo o Supremo, tem que ser no plenário, e agora concorda com os advogados, dizendo que foi muito pouco tempo. Comparou ao mensalão, né? Onde o processo levou 2 anos só para o recebimento da denúncia e 5 anos para ser julgado. Eu já adianto que ele vai falar também sobre a nulidade da colaboração premiada. Várias defesas reclamaram disso, dizendo que a colaboração é nula, não é válida, porque o réu foi e voltou várias vezes. O mensalão, é preciso pontuar, um processo maior, com um número maior de denunciados, né? Mas o ministro a todo momento disse que houve pouquíssimo tempo entre a apresentação da denúncia, por exemplo, e o julgamento. Ele acolhe na íntegra, até aqui, todos os pedidos das defesas. As preliminares ainda, ministro Luiz Fux já informa aqui que nós seguimos acompanhando esse voto do ministro. A partir de agora, se ele votar pela condenação, haverá uma maioria, mas os indicativos até agora não são, ainda não se chegou a esse ponto da votação. Ele está ainda falando sobre pedidos, sobre foro adequado para fazer esse julgamento e sobre os pedidos e reclamações da defesa, por exemplo, em relação ao tempo. Não entrou no voto muito ainda. Muito importante isso que tu diz, Andressa, muito importante, porque as pessoas estão dizendo ele já está absolvendo. Não, né, Matheus? Ele está na fase das preliminares. O que é isso? São as reclamações, né, entre aspas, que as defesas fizeram. Ele vai entrar no mérito na sequência. Vai chegar aquele momento, né, que, apesar disso, já disse isso, mas vou votar de tal forma, e aí pode ser pela absolvição ou pela condenação, nos termos que ele definir, mas não é nisso que ele está falando ainda. Exato. É até curioso porque se houvesse maioria favorável ao que Fux está definindo nas questões preliminares, sequer precisaria de análise de mérito, porque a ação estaria anulada, né? Não haveria o julgamento. Mas, como a gente tem dito pelo histórico dos ministros, a tendência é Fux ficar isolado neste posicionamento e sequer haveria tempo na sessão de hoje para os outros 2 votos. A gente tem que ver, além das questões preliminares que não terminaram ainda, como ele vai se posicionar, portanto, sobre o mérito. Aí o sinal, avisando a rede, não teremos essa edição do Notícia na Hora Certa. Seguimos acompanhando as preliminares do ministro da primeira turma, Luiz Fux. Recapitulando aqui, ele já disse que não entende que uma turma seja o foro adequado para esse julgamento, que deveria ser no plenário ou, para ele, menos ainda, em primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal. Vamos seguir ouvindo. A nulidade do processo, né? Porque acha que considera que não é o foro adequado porque os réus já não estão nas suas posições, né? O presidente Bolsonaro não é mais presidente, o ministro Augusto Heleno não é mais ministro, então ele diz, o foro não é esse, tinha que ser julgado lá na primeira instância, como foi o Lula, para dar um exemplo, né? O ex-presidente Lula, hoje ex-presidente na época, foi analisado pelo Sérgio Moro, primeira instância. Mas a gente relembra que esse é o argumento do Moraes, do Flávio Dino, de que o atual entendimento, o Supremo muda, né, Andressa, de posição algumas vezes. Antes era cumprimento de segunda instância da pena, depois não era, e o atual entendimento, os ministros decidiram que, mesmo que a pessoa saia do cargo, ela continua respondendo para evitar que haja uma lentidão, né, de ir para um e para outro, enfim. E por último, completando o teu resumo, ele está dizendo agora que, de fato, os advogados tiveram pouco tempo, uma reclamação que foi feita por todas as defesas dos 8 réus. Kelly, só para complementar, apesar dessas divergências do ministro Fux, como esses temas já foram tratados em plenário, o plenário do Supremo já decidiu nos últimos meses que o foro adequado é sim a primeira turma e não o plenário, o foro adequado é o Supremo e não o juízo de primeiro grau. Como tudo isso já foi decidido em plenário, essa divergência do ministro Luiz Fux, ela tem menor potencial de alteração no julgamento. E é por esse motivo, por esses temas todos tratados até agora já terem sido superados pelo plenário, que a expectativa maior é por outra preliminar, a preliminar que diz respeito à delação de Mauro Cid. Essa não foi tratada em plenário, não é uma questão processual geral, diz respeito a esse caso específico e daqui a pouco vai ser enfrentada pelo ministro Luiz Fux. Uma vez que o membro do parquê fez acompanhar a inicial acusatória de algo aproximado a 4 terabytes. Aqui são 70 terabytes. A acusação de aproximadamente esse número de terabytes, os quais, malgrado tenha sido instado pelo juiz a fazê-lo de juntar, jamais especificou, sequer dando condições aos réus até a data de hoje.
de analisar o ID, e aqui cita um número. Esse procedimento evidencia um só tempo, abuso do direito de acusar e ausência de justa causa para a acusação. Ação criminal 0001238 44/2018, 4 de janeiro, 3.400, sentença proferida em 5 de maio de 2021. No segundo grau, a sentença absolutória foi confirmada por unanimidade, contando ainda com parecer favorável do Ministério Público Federal, que reiterou a tese do cerceamento de defesa. Aqui, senhor presidente, eu também trago uma doutrina que vai ser anexada aos autos, está anexada aos autos, eu estou evitando me estender, do professor Oren Kerr, professor de Stanford, em que ele trata dessa questão do document dumping. E ainda, algumas décadas atrás, um processo com dezenas de volumes impressionaria. No entanto, não é nada comparado, por exemplo, com os dados envolvidos no presente caso concreto, uma vez que 70 terabytes poderia ser equiparado a muitos milhões ou até bilhões de páginas, seja em texto puro, escaneado, chegando a bilhões a depender da resolução ou o número de caracteres. Faço ainda citação de casos julgados e destaco que, como no processo penal, o protagonismo da instrução processual incumbe às partes, torna-se imperativo que antes da produção da prova oral, isto é, antes da inquirição das testemunhas e do interrogatório, a defesa já conheça todo o acervo probatório. Aliás, volto a repisar que isso não é algo estranho no nosso direito e cito o inquérito 4244, agravo regimental de 25/4/2017. Como Vossa Excelência pode verificar, eu estou evitando citar nomes dos colegas, acho desconfortante. Evidentemente que um celular ou computador apreendido no bojo de uma investigação integram o material probatório. Mas com tantos dados, tantas mensagens, tantas fotos, tantas fotografias de páginas saltadas de documentos, podem até não ser interesse da acusação, mas são essenciais para a defesa. Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência conhece como ninguém, ministro Zanin, não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidido unilateralmente pela autoridade policial, o que é ou o que não é pertinente à defesa. O acesso amplo está na ratio da súmula 14. Que permite ao advogado o acesso ao posicionamento duro do ministro Luiz Fux, inclusive mandando recados para os próprios integrantes da primeira turma, que estão lado a lado com ele, Andressa, e deixando muito claro que ele enxerga uma seleção de materiais na denúncia, no curso da ação penal, e entende que as defesas não tiveram tempo para acessar materiais que são tão volumosos. Aparelhos e mais aparelhos, ele cita 1.200, né, apreendidos pela Polícia Federal, terabytes de dados, né, enfim, dados que demandariam muito mais tempo para uma análise minuciosa das defesas. Ele repete muito o que as defesas trouxeram e o que os aliados do ex-presidente têm falado em entrevistas e em manifestações nas últimas semanas, né, Chu? Ontem aqui para a Rádio Gaúcha, inclusive, né, Matheus, o deputado Zucco, conversando conosco, falou exatamente a mesma frase, Andressa, de que 70 terabytes
precisaria de muito tempo para poder fazer a análise desses documentos. Ele está repetindo a mesma argumentação. E aí eu volto no que a gente ouviu mais cedo hoje, de que a presença dos aliados é porque havia esperança no voto do ministro Fux, que reforçaria o entendimento dos aliados do Bolsonaro de que o Supremo não é o local adequado, de que teria que ser no plenário e de que houve pouco tempo para as defesas. O ministro Luiz Fux, ele está, inclusive, retornando a temas que foram discutidos pelo plenário do Supremo e que ele foi voto vencido, né? Mas por que ele faz isso? Para sustentar essa contrariedade absoluta ao que os outros ministros estão votando. E por que os aliados de Bolsonaro estão aqui, né, Kelly? Porque hoje interessa para eles ter acesso a estes argumentos para sustentar o que será levado ali adiante. O argumento de que o Supremo é incompetente, que o Supremo não deu acesso às defesas pleno, de que a delação de Mauro Cid é uma fraude, não poderia ser considerada. Isso é o que vai sustentar politicamente a defesa dos aliados de Bolsonaro. Por isso que hoje eles estão aqui e não faziam questão de estar ontem, no momento em que as defesas trouxeram as sustentações, e provavelmente também não vai ser o interesse de estar aqui naquele no momento em que os votos forem finalizados na quinta ou na sexta-feira. Mas a fala de Fux, ela vai completamente ao encontro não só do que dizem os advogados, mas também os defensores políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está fechando uma hora já da fala do ministro Fux, Kelly, fechando uma hora, a gente vai seguir ouvindo depois da tua consideração. 10 mil. Pode falar, Kelly. Perdão, 21.800. Isso. Andressa, o complemento que a Kelly tinha é em função dessa estratégia política, né, dos aliados de Bolsonaro. Nós temos aqui pelo menos 3 deputados, né, Kelly? E certamente muitos estão atentos ao que está acontecendo aqui para reproduzir depois esses argumentos do ministro Luiz Fux. O que eu estava lembrando também, Andressa, é que ontem a gente já tinha percebido no voto do ministro Dino, e hoje dá para entender uma tentativa de dar lastro jurídico de que o julgamento está no foro adequado, de que o julgamento tem respeitado o devido processo legal, e respeitado as defesas. Justamente, né, talvez soubesse que viria nesta direção o voto do Fux. E outra coisa que eu vou lembrar é que ontem, quando o Moraes falava, o Fux pede uma parte, ele interrompe o colega, que foi o primeiro momento que destacou na atualidade, né? Olha, já deu um primeiro embate, vem aí o duelo. Ele disse assim, eu quero deixar claro, levantou a mão, quero deixar claro que eu vou divergir, né? Quero deixar claro que na minha vez eu vou falar das preliminares, porque o Moraes passou o caminhão e negou todas, dizendo inclusive, mas isso aqui foi votado com unanimidade, inclusive com Vossa Excelência, né? Querendo dizer, olha aqui, Fux, eu sei como tu votou no verão passado, e aliás no verão recente, né? Mas agora ele se posiciona deixando claro, marcando o território. O Moraes pensa de um jeito, eu penso de outro. Vamos passar para a colaboração exatamente como a gente tinha adiantado. O Fux já tinha feito várias críticas e outra pimentinha. Ontem o Alexandre de Moraes disse que não existe, chega a beirar má fé, dizer que houve 8, 9 delações. Ele vai enfrentar isso agora. Vai enfrentar e certamente já antecipou que não queria ser interrompido, Andressa, porque caso contrário, muitas das questões que ele levantou agora seriam alvo, né, de pedidos de aparte pelos demais ministros. Mas